Ei, você, tá a fim de criar suas próprias histórias, mas não sabe por onde começar? Então cola aqui comigo que hoje eu vou ensinar pra vocês como começar a criar suas histórias. Um passo a passo simples e prático que vai te ajudar a criar qualquer história que você quiser. Meu nome é Tsuka Taihei e bora pro vídeo! Então galera, antes de começar eu vou avisar que esses passos servem para qualquer história, independente se você quiser criar um romance, uma aventura, uma história de terror, qualquer formato que você pensar, esse passo a passo vai servir. E é claro, você não precisa seguir esse passo a passo à risca. Você pode começar por um elemento, voltar, depois fazer o outro, enfim. Eu só coloquei tudo na ordem que eu acho melhor para você fazer, mas não é uma regra. Vai testando e segue a ordem que for melhor para você, beleza? Então bora começar. Primeiro de tudo, defina seu público-alvo. Isso é muito importante. Antes de você começar a criar sua história, você tem que saber para quem você vai escrever, cara. Isso vai te ajudar a definir tudo o que vem depois. Que linguagem você vai usar, que personagem você vai criar, é a base de tudo. É claro, você não precisa pensar que só esse público em específico vai ler sua história. Você pode criar uma história pensando em garotos adolescentes e ela ser lida por homens adultos ou idosos ou até crianças. Mas você vai escolher como público-alvo o público principal que você quer atingir, entendeu? E eu gosto muito de me basear no modelo japonês, que eles separam o público-alvo por 5 categorias, que são Kodomo, Shonen, Shoujo, Seinen e Josei. Eu gosto muito de me basear nisso porque quanto mais específico for seu público-alvo, mais certeiro você vai escrever. Mas se for muito específico, você pode acabar não tendo tanto público quanto espera. Então, você separar por gênero e faixa etária já tá bom demais. E para te ajudar, em paralelo aqui eu vou estar criando uma história, certo? Então, para nossa história, vamos pensar como público-alvo adolescente masculino. Tá show! Isso já linka com o próximo passo, que é defina o seu formato. O formato ele tem que estar de acordo com o público que você está mirando. Então é bom você sempre pesquisar que tipo de mídia o seu público-alvo mais consome. Você não vai fazer, por exemplo, um mangá para idosos, né? Ou então uma novela para adolescentes e muito menos um RPG para criança, né, galera? Pensa sempre no que seu público-alvo está buscando. Se você vai escrever para criança, por exemplo, você pode criar livros ilustrados mirando em adolescentes. Você pode fazer jogos, livros, mangá, uma infinidade, né? Você está livre para escolher qualquer formato, mas você tem que entender a dificuldade de cada formato. É muito mais fácil, mais palpável você começar escrevendo um livro do que você já mirar logo em fazer um filme ou uma série, né? É até muito difícil porque demanda orçamento. Animação, então, nem se fala, né? Mangá, HQ também é muito difícil porque você vai ter que ter uma certa noção de desenho, vai gastar um bom tempo também, né? Então, é sempre bom você ver os prós e os contras de cada formato. E um detalhe muito importante aqui é que se você planeja ganhar dinheiro com suas obras, você vai ter que vender. Não tem jeito. Você vai ter que gastar um dinheiro com marketing ou você mesmo vai ter que vender suas obras, cara. Então é bom você já ir estudando um pouquinho de marketing, de divulgação e por aí vai, entendeu? Para nossa história, vamos definir o formato de um livro. É um básico, é fácil. Para quem está começando é o que eu mais recomendo. Em seguida, a gente tem o próximo passo, que é defina o gênero e o tom da sua história. Gênero é o tipo da história, é o coração, é basicamente o que o teu público está buscando. É de forma crua o tema da história, sobre o que a história é, tá ligado? O gênero vai servir muito para orientar o seu leitor. É através do gênero que ele vai saber que naquela obra tem o que ele está buscando, entendeu? Então, como gênero, a gente tem, por exemplo, romance, fantasia, ficção científica, aventura, terror, musical, escolar, etc. Você pode escrever qualquer gênero, desde que ele se adeque ao seu formato, né? Você não vai escrever um livro ou um mangá, uma HQ com um tema musical, porque livro não tem som. E é claro, sua história pode ter mais de um gênero, mas é bom você sempre ter um principal em foco, entendeu? Por exemplo, você pode fazer uma ficção científica de romance, mas aí você tem que pensar se você vai dar mais ênfase na parte do romance ou na parte de mostrar o quão desenvolvido é esse mundo de ficção científica que você criou, entendeu? Agora vem o tom. Não é esse tom. Também não é esse tom. Enfim, o tom é a forma como a gente conta essa história, entendeu? Um gênero pode ser contado de N tons diferentes. Por exemplo, romance, você pode contar de forma cômica, comédia romântica, de forma dramática, que é o drama romântico, e por aí vai. Entre tons a gente tem vários, né? Tem o dramático, o suspense, o cômico, tem a ação, psicológico. E é claro, galera, não pensa que o tom é algo que vai se manter o tempo todo.
Não é porque você escolheu o seu tom como dramático que você vai ter drama o tempo todo, chororô o tempo todo. Não, 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 não. Você tem que equilibrar. Tem que ter um momento cômico, tem que ter suspense, tem que ter um pouco de tudo. Porque senão não vai ter contraste na sua obra, entendeu? E sem contraste você não vai conseguir destacar o tom principal. Então, o tom acaba sendo o que vai predominar, mas ele não é algo que vai estar lá o tempo todo. Eu posso citar aqui como exemplo os animes do Jun Maeda. Você já deve ter visto algum desses, que eles têm um tom de drama, mas eles sempre começam com um ar cômico e o drama vai se desenvolvendo aos poucos. Aí você começa rindo e no final tá com depressão, chorando no banho, não querendo sair do seu quarto, pensando no waifuzinha que morreu no final do anime. Agora, pra nossa história, vamos botar o gênero fantasia e o tom comédia, beleza? E agora vamos pro próximo passo. Crie seu personagem principal. Galera, seu personagem principal precisa ser cativante. Ele tem que ser alguém que motive o leitor a conhecer mais da obra, porque ele vai ser a porta de entrada do leitor pro seu universo, sabe? Ele é o cara que tá andando com o seu leitor no recreio e apresentando a escola. Então, se o cara for chato, todo o resto vai ser chato. Concordam comigo? Seu personagem precisa se conectar com o público-alvo de alguma forma. Aí a gente vê a importância de definir o público-alvo. Por exemplo, geralmente, e digo que geralmente, não é sempre, tá? O seu personagem principal vai ser como o público-alvo. Se o seu público-alvo é adolescente masculino, o seu personagem principal provavelmente vai ser um garoto adolescente também. Porque aí você vai conseguir criar muita identificação com o leitor. Mas é claro, isso não é regra. A exemplo, a gente tem aí Dragon Ball Z, que o protagonista é um homem de 40 anos. Tá certo que a gente acompanha o Goku desde que ele era criança, mas vocês entenderam. Então é sempre bom você pensar em como você vai conectar o leitor ao seu personagem principal, em como você vai fazer o leitor se identificar com o seu personagem principal. Posso citar aqui, por exemplo, o Homem-Aranha, né? Que é um personagem muito aclamado pelo público jovem, porque o Peter Parker é um jovem comum. Ele passa o que todo mundo passa, ele enfrenta o que todo mundo enfrenta, e por isso o pessoal gosta muito do Peter, porque acaba se identificando com ele. Ele é um super-herói, mas eles têm os mesmos problemas que a gente. Então, pensa sempre nisso. Trabalha bem seu personagem principal, porque um personagem principal ruim pode afastar os espectadores da sua obra. Às vezes você pode ter uma história maravilhosa, um universo incrível, mas se o seu personagem principal for ruim, isso pode fazer com que o leitor drope na hora. A exemplo aqui, meus amigos sempre me falam de Black Clover pra eu assistir, que é um anime incrível, que eu vou adorar, só que eu não suporto um Asta. E por eu não suportar um Asta, eu não tanco Black Clover. Desculpa aí a todos os fãs de Black Clover, mas eu não consigo assistir Black Clover por causa daquele moleque que não para de gritar. E é claro, seu personagem ele tem que ser mais ativo e menos reativo. Um personagem reativo é um personagem que ele está sempre sendo levado, que ele está só reagindo, que é a trama que leva a ele. Enquanto um personagem ativo é um personagem que guia a trama, que ele faz as coisas acontecer, entendeu? Por que é importante você ter um personagem ativo? Porque se o seu personagem for muito reativo, se ele deixar a trama levar ele o tempo todo, se ele não for decidido, então o que vai acontecer é que passa a impressão de que a história não precisa dele. E se a história não precisa do seu personagem, então por que ele é o protagonista? Entendeu? Se tem, por exemplo, um personagem muito mais interessante na sua história do que o seu protagonista, torna esse personagem o seu protagonista. Tanto é que você vê isso acontecendo em várias obras, né? O pessoal fala: ah, eu preferia muito mais que tal personagem fosse protagonista do que aquele outro ali que é um chato, né? Então pensa sempre nisso. Pensa se um personagem não está mais interessante que o seu protagonista e torne esse personagem seu protagonista. Eu pretendo fazer um vídeo de criação de personagem mais em breve. Na verdade, eu já devo gravar ele assim que eu terminar de gravar esse aqui. Mas por hora, tenham em mente que o principal é você criar o conceito. Ou seja, quem ele é, o que ele é e o que torna ele diferente, entendeu? O básico do personagem. Por exemplo, um pirata que estica, um ninja hiperativo, um garoto sem poderes que quer ser super-herói, um detetive super inteligente e por aí vai. Então, para o nosso livro, vamos pensar aqui que o nosso personagem vai ser um pirata. Isso aí, vai ser um pirata o nosso personagem. Vamos botar que ele vai ser um homem adulto na casa dos 18 a 20 anos. Ele não vai ter um olho nem uma perna. E se atenta aqui, galera, que eu não estou me preocupando ainda em criar passado, em criar história. Não estou me preocupando em descrever como ele perdeu essa perna, como ele perdeu esse olho. Isso aí vem depois, galera, como ele se tornou pirata, por aí vai. Primeiro eu vou criar os detalhes, depois eu vou pensar em como que esses detalhes surgiram, entendeu? E vamos botar que ele vai ser... a personalidade dele vai ser
Ele vai ser um cara mais ácido, mais cínico, mais cômico, sabe? Mais debochado. Então, o conceito básico dele é esse. É um pirata debochado, cínico, que não tem um olho e nenhuma perna. E o nome do nosso personagem vai ser, já que é uma história de comédia, Ronaldo. E nesse momento o Tsuka perdeu a inscrição de todos os Ronaldos que estão assistindo o vídeo. Foi mal, Ronaldos. Antes de ir pro próximo passo aqui, eu posso destacar que como o nosso personagem principal é um pirata, eu poderia muito bem mudar o tom da minha história para ação, já que por ele ser um pirata, ele vai estar se envolvendo em combate, vai estar brigando, vai estar lutando. Mas não, eu quero manter o tom de comédia mesmo, já que ele vai ser mais debochado, mais palhação. Então a gente já pode ir pro próximo passo, que é criar um mundo básico. Ou seja, aqui a gente já vai criar o básico do nosso mundo. A gente já vai definir alguns conceitos básicos, né, que vão dar uma ideia de como esse mundo é. Aqui a gente ainda não vai trabalhar de forma muito aprofundada no world building, galera, porque senão a gente vai acabar mergulhando de cabeça nisso, né, porque fazer world building é viciante, eu digo isso por experiência própria. Então, você que vai ter as ideias principais e com o tempo você vai desenvolvendo isso. Só que é só pra gente já ter uma base para começar a planejar a história. O primeiro passo para criar o seu mundo básico é definir o grau de realismo. Por quê? Porque assim você vai saber o quanto você pode ir longe na fantasia. Como eu escolhi o tema fantasia, obviamente eu vou botar aqui um grau de realismo médio. Ou seja, vai ser bem parecido com o nosso mundo, mas vai ter muita coisa diferente. Vai ter muita coisa assim surreal. Em seguida a gente vai para a época. Definir a época também é muito importante, mesmo que seu mundo seja de fantasia, que ele não seja o nosso mundo, ainda assim é bom você escolher uma época para se basear, porque, por exemplo, você não vai botar um mundo que se passa na era pré-histórica para ter smartphone. A menos, é claro, que isso seja proposital, que você esteja fazendo um mundo que mescla características do mundo pré-histórico com a tecnologia do nosso mundo. Mas, se não for esse o seu caso, é bom você ter uma época em mente. Eu vou me basear aqui em mais ou menos na virada do século XIX para o XX. É claro, eu vou botar algumas tecnologias aqui e ali, né, porque eu quero. E vai ter magia, essas coisas. E agora, galera, vamos pensar nos elementos originais do nosso mundo, o que torna o nosso mundo único. E aqui, eu tenho uma dica que é muito boa para caso você não consiga ter nenhuma ideia. Que é o seguinte, você pode ou pegar uma ideia que já existe e olhar de uma nova perspectiva, ou juntar duas ideias que já existem e olhar elas de uma nova perspectiva. E aqui eu vou pegar duas coisas que eu gosto, duas coisas que não têm nenhuma relação, e vou juntar elas para criar uma nova ideia. Vamos pensar aqui... Beleza, vai ser Sonic e Violet Evergarden. Duas obras totalmente sem nenhuma relação. Se você vê alguma relação nisso, por favor, se interne. E, bem, vamos olhar aqui de uma nova perspectiva, né? O Sonic é um ouriço, um velocista, e a Violet, ela escreve cartas. Então, a gente pode botar aqui que nesse mundo existem carteiros super velocistas que entregam cartas pelo mundo todo. E isso aqui é uma base. É uma base, eu não vou muito além disso, porque se eu me focar em ficar criando além disso, eu vou perder muito tempo no world building, eu vou mergulhar de cabeça nisso e eu não vou desenvolver a história. Então, vamos deixar isso aqui por enquanto, depois a gente pensa em como isso aqui vai afetar a economia do mundo, como funciona o sistema disso e por aí vai. E agora vamos para o próximo elemento, que é o propósito, ou seja, o propósito do seu personagem principal. O propósito é basicamente o que guia o seu personagem durante a trama. Ou seja, o objetivo dele nesse mundo, o que ele está fazendo, o que ele está buscando. E galera, é muito importante que o seu leitor, o seu espectador, consiga comprar esse propósito. Se você não vender esse propósito direito para o seu leitor, ele vai acabar não simpatizando com o seu personagem, entendeu? Então, seu propósito precisa ter uma justificativa, uma explicação. E vamos tentar fugir, galera, desse propósito clichê de eu quero ser o melhor do mundo, eu quero ser o mais forte. Não, galera, não. Já teve muita história com esse propósito. Vamos inovar, vamos pensar em umas coisas diferentes, beleza? Então, aqui pro Ronaldo, eu vou botar que o propósito dele é... Bem, a gente sabe que ele não tem uma perna e que ele não tem um olho. Então, ele não tem como ser um carteiro super velocista. Até porque ele é um pirata, né? Então, como ele é um pirata, piratas estão sempre viajando pelo mundo, vamos botar que o propósito dele é encontrar o pai dele. Porque o pai dele era um carteiro super velocista que abandonou a família dele quando ele ainda era pequeno, ele cresceu com a mãe morreu recentemente. Mais um dia onde a luz acende, começa tudo tão bonito. E agora ele tá viajando pelo mundo como pirata, procurando pelo pai dele, beleza? E galera, só por esse propósito eu já poderia voltar ali e mudar o tom da história pra drama, né? Porque é um personagem procurando
um familiar. Mas eu quero manter como tom cômico, porque eu acredito que qualquer história pode ser contada de qualquer forma. Com isso, a gente já pode ir para o próximo passo, que é o seguinte: o elenco. Galera, o elenco são os outros personagens que vão participar da história, que vão interagir com o seu protagonista, que vão tanto ajudar quanto atrapalhar ele. Aqui a gente não vai definir muitos personagens. Vamos tentar evitar criar tanto personagem assim, porque primeiro que a gente pode acabar criando muito personagem que não seja importante para a história. E se o seu personagem não é importante para a história, então não coloque ele na história, porque senão você só vai estar perdendo tempo, vai estar enchendo linguiça, e isso não é legal. Então, foque em criar personagens importantes. Depois você pode ir adicionando figurantes aqui ou ali, mas primeiro, foca em criar pelo menos uns 5 personagens no elenco que tenham importância na história. É sempre importante você pensar num elenco que contraste com o seu personagem, porque se vão ter personagens interagindo, é bom que eles sejam diferentes para gerar diferentes interações. Então vamos criar aqui um personagem para ajudar ele e um para atrapalhar. Vamos pensar aqui em quem vai interagir com o Ronaldo. Para ajudar ele, vamos botar, dando ênfase que o personagem não precisa ser necessariamente uma pessoa, vamos botar que um dos personagens vai ser a espada dele, que é uma espada viva, que conversa com ele, que fala com ele. Enquanto ele é super carismático, super debochado, essa espada é mais séria, mais rígida, mais mal-humorada e está sempre brigando, discutindo com ele. Beleza? Mas no fundo eles são amigos. E agora, para atrapalhar ele, como ele é um pirata, a gente pode botar um marinheiro. Isso aí, um marinheiro. Um marinheiro super certinho que quer prender eles de qualquer jeito. Então, aqui a gente já tem 3 personagens, o Ronaldo, 4 se a gente contar o pai dele, né? Mas enfim, daí pra frente a gente vai desenvolvendo mais personagens, vai criando mais aliados, vai criando mais antagonistas e vai desenvolvendo a nossa história, né? E com isso a gente já pode ir pro próximo passo, que é a lore, o contexto. A lore, ela é basicamente a história que tá por baixo dos panos. É o que tá acontecendo por trás da história que a gente não tá vendo, mas que tá lá. Então, a gente pode botar aqui que enquanto o Ronaldo tá procurando o pai dele descobriu um esquema de corrupção que estava rolando no sistema de carteiros e por ele ter descoberto, um marquês prendeu o pai dele e agora o pai dele tá preso num calabouço há anos e por isso o Ronaldo vai ter muita dificuldade para achar o pai dele. E bem, a gente já passou pelos 8 passos e agora é o 9º, que é desenvolva. E agora a gente já tem o nosso público-alvo, o nosso formato, o gênero e o tom da nossa história, temos um protagonista, a gente tem o básico do nosso mundo, a gente tem o propósito para esse protagonista, a gente tem alguns personagens que vão interagir com ele e a lore. O próximo passo é a gente desenvolver tudo isso. Agora sim a gente pode mergulhar de cabeça, começar a detalhar, começar a aprofundar e por aí vai. Aí a gente pode começar a trabalhar, a modificar, a criar mais coisa, a desenvolver o que a gente já pensou, a voltar lá atrás e pensar, não, acho que eu vou mudar isso aqui. Então, basicamente você já tem o seu planejamento básico. E agora eu vou dar umas dicas importantes que são fundamentais para você começar a escrever sua história. Primeiro, você tem que saber português. Ah, mas a minha história é uma HQ, não vai ter tantos textos, não pretendo escrever um livro. Deixa eu te mandar real, maluco. Se tu quer trabalhar criando histórias, você tem que saber escrever, independente do formato que você vai fazer. Falando sério, galera, se a sua história vai ter texto, você precisa saber gramática. Claro, você não precisa ser um Machado de Assis, né? Mas, galera, diferenciar mais de mais. Saber os 4 porquês, saber conjugar verbo é o mínimo do básico. E eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre gramática e eu vou tentar tirar o máximo de dúvida que vocês tiverem sobre gramática e corrigir muitos erros comuns de gramática que eu vejo em escritores iniciantes. Então já podem ir deixando suas dúvidas aí no comentário, que eu vou dar uma lida e eu vou ver se eu boto nesse vídeo de gramática. E galera, eu vou trazer também um vídeo de criação de personagens. Não se preocupem, aqui a gente está trabalhando o básico, mas eu vou trazer um vídeo mais aprofundado, dando ideias para como criar bons personagens. Eu provavelmente já vou gravar ele pouquinho depois que eu gravar esse aqui, né? Então logo mais ele está saindo aqui no canal, beleza? Outra coisa, não se apegue à sua história. Galera, sua história pode se mudar muito. Você pode começar com uma ideia e terminar com uma parada completamente diferente. Eu vou fazer um vídeo futuramente sobre como mudar a sua história e pode melhorar ela. Então, não se apegue a detalhes, não se apegue ao seu conceito inicial. Seja sempre com a mente aberta a mudança na sua história. E por último, galera, busque inspirações. A sua cabeça, ela é como uma máquina. E toda máquina precisa de combustível para funcionar, seja eletricidade, gasolina. No seu caso, para a sua criatividade funcionar, veja filmes, vê anime, lê livro, joga.
É claro, não busque inspiração só no formato que você vai produzir. Busque em todo tipo, principalmente no formato que você produzir, mas não só nele, entendeu? Enfim, galera, chegamos ao fim desse vídeo aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou estar trazendo mais vídeos sobre criação de histórias, né? Se você tiver uma sugestão de vídeo, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo. E pode ser que sua sugestão vire tema de um vídeo. Enfim, se você assistiu até aqui, deixa o seu like, dá sua inscrição. Divulga aí para seus amigos que querem criar histórias também para ajudar, né, a crescer esse canal. E galera, muito obrigado por tudo. Antes de terminar, eu queria dar os créditos pela arte aqui do canal. Esse personagem muito louco que vocês estão vendo, né, foi desenhado pelo meu mano Edu. Eu vou deixar as redes sociais dele aí na descrição. Apoiem o trabalho dele que o cara manda muito bem. Em breve ele vai estar criando a tabela de preços dele ali. E vocês vão poder pedir comissão pra ele porque o cara manda bem. Vai na minha. Enfim, galera, muito obrigado por ter visto até aqui. Até a próxima. Tamo junto.